antes de eu mergulhar na palavra junto com vocês, dando continuidade às explicações que a gente iniciou ontem à noite, eu trouxe alguns livros aqui, que eu sei que alguns de vocês provavelmente são muito curiosos, gostam de estudar, querem se aprofundar mais, e nada melhor do que ter uma boa referência. Então, eu trouxe livros da minha própria biblioteca, alguns deles eu li todo, outros não. Alguns, infelizmente, não têm em português. Alguns são até acessíveis, mesmo estando escritos em inglês, porque você pode comprar pelo aplicativo Kindle da Amazon, em qualquer dispositivo móvel, na internet. Então, é muito fácil. Mas aí fica muito a critério de vocês. Se alguns de vocês leem inglês e quiser o material que eu acho que é muito bom, que tem na língua inglesa, depois vocês me procuram, falam comigo no Telegram, não vai falar comigo por aquela porcaria do WhatsApp, porque aquilo não presta. Mas aí eu mando para vocês, tá? Ó, seguinte, alguns dos livros que eu quero dizer que são muito bons. Primeiro, o melhor livro, no meu ponto de vista, o melhor livro que a gente tem publicado em português sobre escatologia é esse aqui. Manual de Escatologia do Dr. Dwight Pentecost. Excelente, da editora Vida. Muito fácil de encontrar, por ser uma editora tão conhecida, qualquer livraria evangélica ou pela internet você consegue obter esse livro aqui. Ele é bom porque é um livro muito abrangente, é um compêndio, um tratado sobre escatologia. Ele toca em basicamente todos os assuntos que você puder imaginar. Todos os pontos. Inclusive, ele aborda essas linhas de pensamentos diferentes. Ele se aprofunda na explicação de cada linha de pensamento, toca em todos os pontos, como cada visão interpreta cada ponto doutrinário e assim por diante. É um excelente livro de referência. Eu poderia dizer que a linha escatológica que eu sigo é fundamentada nos ensinamentos deste manual de escatologia. Não quer dizer que eu concorde 100% com ele, ou que eu pense exatamente como ele pensa. Em alguns pontos eu penso diferente, mas devido à importância desse livro, é bem provável que eu esteja errado e ele que esteja certo. Não sei. Um livro para quem quer saber sobre história. Todo mundo sabe que Jerusalém é a bússola, é o relógio, né, o termômetro do cumprimento das profecias escatológicas. Então, esse livro aqui é um livro excelente. Você vê que é um livro bastante grosso, mas falar de Jerusalém não pode ser menos do que isso, principalmente quando se propõe a falar da história de Jerusalém, que começa lá no rei Davi e vem até os dias de hoje, com todas as suas complexidades em todos os tempos, né? Então, esse livro é muito bom, excelente. Só no índice dele você já sai falando em línguas. Quando você lê o índice, você já fica cheio do Espírito Santo, porque é muito abrangente, tá? Eu sei que é um livro grosso e caro, mas para quem quiser, tá aí. Jerusalém, a biografia. Excelente esse livro. Eu falei para vocês também que, ainda nessa questão de escatologia, eu vou citar outros aqui, que são importantes. Tem esse aqui, cadê? Não, esse aqui, eu quero falar primeiro. Profecias do Fim dos Tempos, volume 1, o plano profético. O nome do autor é Derek Walker, ele é formado em matemática em Oxford. Ele é um excelente pesquisador e é o pastor da Igreja Bíblica de Oxford. E eu gosto muito do material dele, muita coisa minha eu pego exatamente dele, principalmente a questão da cronologia bíblica, que é um livro dele que não tem em português, mas esse livro dele em português foi lançado pela Rema Brasil Publicações. É um livro bom porque contém algumas ideias dele sobre o plano geral da escatologia. Então, esse livro aqui vocês encontram, se quiserem comprar, inclusive comigo, vocês me peçam que eu trago amanhã, tá? Se vocês tiverem interesse. Amanhã não. Por quê? Porque está fechada a distribuidora. Amanhã é que dia? Oi. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, gente, é verdade. Mas é fácil. Combina então a gente entrar na quarta, se for o caso. É fácil de encontrar, tá? Qualquer coisa fala com a gente. Esse aqui tá em casa. Esses aqui são pequenos livretos que são extrações de livros maiores de um autor que eu também considero muito, chamado Thomas Ice. Ele sempre escreve com parceria. Esse Thomas Ice, ou Tommy Ice, como ele é conhecido, ele é talvez um dos maiores proponentes da escatologia pré-tribulacionista que a gente tem na atualidade. Thomas Ice, ele fala muito sobre isso, ele tem um centro de pesquisa nos Estados Unidos, ele é PhD, e ele escreve em parceria com esse tal de Timothy Demi. E eles sempre escrevem temas relacionados à escatologia juntos. Então, esses pequenos livretinhos aqui, todos foram escritos em parceria por eles dois. E você vê, aqui tem o arrebatamento, esse aqui é Jerusalém na profecia bíblica, esse aqui é o Armagedon e o Oriente Médio, tem outro que é a tribulação, esse aqui. São extrações de livros maiores. Mas
Até esses livretinhos aqui valem muito a pena quando você quer ter uma visão mais objetiva sobre um assunto. Você escolhe aquele que você quer, é muito bom. Não concordo com tudo que o Tommy Ice fala, eu tenho algumas divergências em relação ao ponto de vista dele. Ele segue a fundamentação doutrinária do doutor Pentecoste, do Manual de Escatologia, seguem a mesma linha pré-tribulacionista, eu também creio assim, como falei para vocês ontem à noite, mas em alguns pontos, talvez mais especificamente relacionados ao anticristo, e as profecias relacionadas ao anticristo, é que a gente discorde, tá? Como eu penso diferente, eu já trouxe esses outros livros para deixar de referência para os que querem estudar sobre a linha que eu sigo. Eu penso que o anticristo, e não é o que a gente vai falar hoje à noite, eu só estou falando isso por causa dos livros, o anticristo, no meu ponto de vista, ele será um descendente de Ismael, como eu conversava aqui com algumas pessoas no intervalo das 2 aulas de ontem. E claro que eu tenho toda uma fundamentação bíblica para dizer por que eu penso assim, eu tenho uma explicação, há uma razão, não é por simples interesse pessoal ou qualquer coisa desse tipo, nem estou baseando a minha interpretação bíblica ou exegese em notícias dos jornais, porque há pessoas que às vezes fazem a sua interpretação com base naquilo que é noticiado. Não é assim, não é isso que eu faço, não é esse o método que eu sigo. Eu tenho uma razão para acreditar que o anticristo ele será sim um descendente de Ismael, que perseguirá os judeus, primeiramente, principalmente os judeus, e também aqueles que seguirem outras religiões, inclusive os cristãos. Então, dizendo isso, nós sabemos que o islamismo é a religião que prevalece entre os ismaelitas, entre os descendentes de Ismael. Veja que eu não estou chamando de árabes, porque árabe é uma coisa, muçulmano é outra coisa. Os turcos são muçulmanos, mas os turcos não são árabes. O Irã, a antiga Pérsia, eles são muçulmanos, mas os iranianos, os persas, não são árabes. Os árabes são oriundos da Península Arábica, que as cidades mais famosas em termos de religião são Meca e Medina, que é a cidade do profeta Maomé. Então, eu creio que o islamismo é a religião do anticristo. A gente sabe que existem aspectos religiosos na campanha política e militar do anticristo, tanto é que existe o termo falso profeta, que aparece na Bíblia, dando alusões a aspectos religiosos também nas campanhas do anticristo. E, sendo assim, eu acredito que o islamismo ele deve ser estudado por aqueles que pretendem aprender sobre escatologia. Todo mundo entendeu a lógica? Só os vivos, por gentileza. Então, eu acredito que o islamismo deve ser estudado por aqueles que pretendem aprender um pouco mais sobre escatologia. Por isso, eu trouxe alguns livros que eu acho que valem muito a pena ler. Quem se interessar por aprender um pouco mais sobre essa linha que eu defendo, que eu sigo, que eu ministro, então os livros que vocês podem ler são os seguintes. Esse aqui, A Crise Estado Islâmico. O que você realmente precisa saber, ele se propõe a falar única e exclusivamente do Estado Islâmico, aquele grupo terrorista que surgiu com a autoproclamação de Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, que se autoproclamou califa, depois de 100 anos sem califa na terra, ele apareceu e disse, eu sou o califa dos crentes, dos muçulmanos. E aí, desde então, tem saído várias e várias notícias do Estado Islâmico. Lembrando que o Estado Islâmico não é o único grupo terrorista maldoso, perverso e aquela coisa toda. Mas o Estado Islâmico ganhou destaque pelo terrorismo que ele vinha causando em todos os lugares, pelo índice de maldade, né? Pelo requinte de crueldade nas punições e pelas formas que foram sendo executadas as vítimas que eles conseguiam capturar. Aí as pessoas dizem, Natan, mas o Estado Islâmico é xiita, não é? Porque no Brasil nós temos um ditado de dizer que xiita é como se a pessoa fosse mais legalista, mais fanática, mais, perversa, tipo assim, uma coisa mais rígida. Mas, na verdade, mais radical, o Estado Islâmico é de linha sunita. Existem 75 subdivisões dentro do islamismo. A gente conhece apenas os xiitas e os sunitas, mas não são os únicos que existem. Existem 75 subdivisões. Mas o fato é que os sunitas são tão violentos quanto os xiitas, porque os dois usam a fonte de todo o terror que é praticado pelo islamismo, que é o Alcorão. O Alcorão tem mais de 169 mandamentos que ordenam a implantação do terror no coração de civilizações ocidentais ou que não servem à religião de Deus, que é o islamismo. Então,
as pessoas se iludem pensando que os xiitas são piores, mas isso não é verdade. Há muitos muçulmanos que são pessoas de índole boa e que não praticam o mal que é ordenado pela religião islâmica. Então, o fato de alguém ser muçulmano não torna essa pessoa má. O muçulmano não é mau, mas o islamismo é. A religião, a filosofia em si, ela tem um requinte do fascismo diabólico e que realmente, quando a pessoa pratica ao pé da letra o que o Alcorão determina, a pessoa vai ter que matar e vai ter que fazer o que a gente vê sendo feito por aí. Claro que alguns, quando são convidados para tecerem comentários em redes de televisão sobre os ataques terroristas, eles, os especialistas, os imãs, os teólogos do mundo islâmico, eles defendem o islamismo dizendo que tais manifestações do Estado Islâmico, do Boko Haram, ou do Hamas, ou de qualquer outro grupo, eles não são manifestações genuinamente islâmicas. Eles dizem que são deturpações, interpretações radicais. É assim que a gente ouve nas televisões aqui do Brasil, né? Deturpações são interpretações radicais do islamismo ou do Alcorão. Mas, na verdade, muitos destes comentaristas televisivos, que são convidados por programas de televisão, eles praticam uma arte que existe dentro do islamismo, que é chamada de taqiya ou kitman. São duas palavras turcas, mas que são usadas para representar a liberdade que o muçulmano tem de mentir e dissimular num público ocidental ou não islâmico. Então, eles têm essa liberdade dada pelo islamismo de mentir, dissimular, enganar a qualquer outra pessoa que não seja muçulmana. Ele não pode fazer isso com o muçulmano, mas ele pode praticar a taqiya ou a kitman para com aqueles que não são muçulmanos. Se isso vai proteger a sua vida, proteger a religião de Deus ou fazer o islamismo avançar naquela sociedade. Então, para você entender um pouco mais da história e dos requintes de crueldade do Estado Islâmico, que no meu ponto de vista tem tudo a ver com a religião do anticristo, está aqui um livro bem interessante, muito bem formulado, bem articulado, A Crise, o Estado Islâmico. Para aqueles que acham que isso é sensacionalismo de pregador pentecostal, eu trouxe um livro da Sextante, que não é evangélica, como vocês devem saber, que publicou um livro chamado O Filho do Hamas. Esse rapaz aqui, que se chama Mossab Hassan Youssef, ele é filho do fundador do Hamas, filho de sangue mesmo, filho do fundador do Hamas, e praticava o terrorismo juntamente com o pai, assim como manda Alá. E ele acabou sendo capturado pelos israelitas, se não me engano foi pela IDF, e ele foi torturado, ele foi questionado, mas depois ele foi solto, e no final das contas ele se converteu a Jesus. E quando ele vai contar, tem um testemunho dele na internet espalhado por aí, quando ele vai contar a história dele, inclusive esse livro é um relato escrito daquilo que ele conta em todos os lugares, sobre o trajeto de vida dele, como foi a sua passagem do Hamas, do islamismo para o cristianismo, como ele se tornou amigo de Israel. Ele hoje é amigo e bem querido em Israel, ele tem passagem livre lá, coisa que um muçulmano jamais teria e jamais faria, porque ele defende Israel na ONU, em vários lugares, tem vários vídeos dele no YouTube, inclusive. E ele conta como Cristo foi importante para ele entender o lado diabólico que está por trás do islamismo e como esse ódio contra Israel é inspirado em Satanás. Mas somente Jesus Cristo pôde fazer isso por ele. E você vê que hoje em dia muitas igrejas ditas cristãs, em nome de uma teologia diabólica chamada de teologia da substituição, que coloca a igreja no lugar de Israel, pensando que a igreja substituiu Israel, daí o nome teologia da substituição, as pessoas têm falado mal dos judeus, de Israel, de Jerusalém e assim por diante. Não quer dizer que os judeus não tenham uma cota de culpa ou que não tenham uma responsabilidade naquilo que aconteceu e no que vai acontecer, ou que as profecias bíblicas não mostrem uma punição futura vindo sobre Israel ou sobre Jerusalém. Mas eu estou falando sobre esse sentimento, ainda que por meio de pessoas cristãs, antissemita. É um sentimento antissemita que surgiu no meio do cristianismo. Inclusive, um dos autores bem aclamados, uma das figuras ilustres do cristianismo que todos nós admiramos, que se chama Martinho Lutero, ele foi um desses que, em sua caminhada, ele chegou a odiar os judeus, porque durante muitos anos ele tentou evangelizar os judeus, e os judeus resistiam, como até hoje o fazem, porque eles não seguem, na verdade, a Torá, que é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles seguem, sim, o Talmud, que é a tradição oral transcrita. Então, quando você pensa num judeu, você pensa, eles seguem a lei de Moisés.
eles consideram os textos da Torá, mas não tanto quanto o Talmud. O Talmud, para eles, é a maior fonte e a primeira fonte de autoridade, inclusive para tentar entender o que Moisés deixou escrito. E no Talmud, as blasfêmias, declarações horrendas que são feitas sobre a pessoa de Jesus Cristo são absurdas. Eles dizem que Jesus não foi simplesmente um profeta, mas que não era o Filho de Deus. Eles não dizem simplesmente isso. Eles dizem que José era filho de prostituta, que a mãe dele era realmente uma mulher da vida. Jesus. Eu disse o quê? José, né? Ainda bem que eu tenho o meu HD externo aqui comigo. Então, dizem que Jesus era filho de uma prostituta e que ele aprendeu artes mágicas do Egito e voltou para Israel enganando os judeus. E são outras coisas horrendas, absurdas. Martinho Lutero passou muito tempo evangelizando judeus e ele percebeu que não era tão fácil e que havia toda uma tradição de ódio contra Jesus desenvolvida ao longo dos anos. E, finalmente, desistindo da evangelização dos judeus, Martinho Lutero escreveu um livro que nós temos até em português. Não sei se graças a Deus ou misericórdia, mas é bom saber que isso existe, porque às vezes a gente se ilude, né? Mas o nome do livro é Os Judeus e as Suas Mentiras, onde ele relata como os judeus são perversos e maus e que não merecem confiança, e ele até instrui como os cristãos e as pessoas de bem deveriam expulsar os judeus das suas cidades, tocar fogo nas suas casas, nas suas sinagogas, maltratá-los, persegui-los, açoitá-los, matá-los, e é um absurdo, é muito triste. Só que o que acontece é que esse livro de Martinho Lutero, que todo mundo deve lembrar que era um alemão, ficou correndo na sua cidade por gerações e gerações, e muitos anos depois, ao sul da Alemanha, mais especificamente da Áustria, surge um homem chamado Adolf Hitler, que leu o livro de Martinho Lutero e ficou encantado porque confirmou o que ele já sentia sobre essa aversão aos judeus. E vocês já sabem o resto da história, né? O que foi que Hitler fez, o quanto ele perseguiu os judeus, porque estava convicto de que eles não prestavam, inclusive inspirado por Martinho Lutero. Mas a tal da solução final, que seria a única forma de se implantar a paz no mundo, que era eliminar o povo judeu da terra, foi dada por um mufti, por um líder supremo da cidade de Jerusalém. E tem livros falando sobre isso, tem documentários na internet, se você quiser mais fontes, depois você me procura. Mas nesse livro, o filho do Hamas, ele mostra esse lado de Israel, dos muçulmanos, porque ele morava, né, não sei onde é, eu acho que ele mora hoje nos Estados Unidos, mas ele é ali da região, né, de Gaza, ou se não me engano é da Jordânia, mas ele estava por ali, no Hamas, e trabalhando com isso, e é bem interessante o que ele fala. Então, sobre isso ainda, o islamismo, outro livro que eu quero falar para vocês, é esse aqui, Descobrindo o Mundo do Islã. Esse aqui é o melhor livro sobre islamismo que a gente pode ter em língua portuguesa. Ele foi originalmente escrito em inglês, mas graças a Deus ele chegou ao Brasil. Ele foi publicado pela editora Esperança, que se propõe a publicar materiais de cunho evangelístico e missionário. Isso aqui, na verdade, faz parte, é como se fosse o livro-texto de um curso completo de evangelismo no mundo islâmico ou para os muçulmanos. É excelente, ele não é um livro agressivo nem nada, ele se propõe a estimular os cristãos a fazerem amizade com os muçulmanos para ganhá-los através do testemunho de vida e através do amor. Inclusive, ele faz algumas explicações para tirar o preconceito dos cristãos a respeito da palavra Alá e da cultura islâmica, porque às vezes, quando começamos a estudar sobre o terrorismo, sobre o anticristo islâmico, e nos aprofundamos na cultura islâmica, a gente vê o quão horrendo é esse mundo, e é natural que surja uma aversão para com os muçulmanos, ou para com o islamismo, até mesmo para o uso da palavra Alá. E ele mostra que as Bíblias cristãs, escritas em árabe, que é a língua sagrada do islamismo, ainda que nem todos os muçulmanos sejam árabes, mas eles consideram o árabe a língua sagrada, porque era a língua do profeta Maomé, é de onde surgiu o islamismo, né, na Península Arábica. Então, a Bíblia em árabe, ela usa a palavra Alá quando aparece a palavra Elohim, porque o Alá do árabe é, na verdade, a versão arábica da palavra Elohim. É muito próximo. E esse livro defende o uso da palavra Alá, porque é a forma mais fácil de se apresentar a ideia bíblica de Deus para um muçulmano. Porque a palavra Alá, na cultura islâmica, representa o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, acima de todos os outros deuses. Então, não há outra palavra melhor. É como no português, a palavra Deus, de vez em quando, é combatida por alguns cristãos, que dizem que é oriunda do grego, que, na verdade, é uma referência aos Zeus,
e assim por diante, não sei o quê, por causa da mitologia grega, e os romanos assimilaram o panteão grego e só mudaram os nomes, e por aí vai. Então, a questão é o seguinte, o nome Alá não é o problema, assim como o nome Deus não deveria ser. Ou o nome Jesus, que muitas pessoas criticam, dizendo que o nome certo é Yeshua, e assim por diante, porque o nome sagrado tem que ser do hebraico, que nome não se traduz, blá, 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 blá. Isso é besteira. A gente sabe porque no próprio Novo Testamento, o nome que aparece, citado pelos judeus que escreveram o nome dele, é o nome grego. Então, se os próprios escritores do Novo Testamento, que andaram com Jesus, que eram judeus, excetuando-se Lucas, se todos os escritores que eram judeus, quando escreveram o nome de Jesus, escreveram o nome dele em grego, então, gente, pelo amor de Deus, né? Se eles colocaram Jesus e não Yeshua, como é no hebraico, quem é que diz que não se pode traduzir um nome próprio, ou que o nome de Jesus não pode ser citado na língua grega, ou na língua portuguesa, ou na língua arábica? Todo mundo entendeu o que eu falei? Então, excelente esse livro, tá? Descobrindo o Mundo do Islã. Maravilhoso. Conta toda a história de Maomé, todo o pano de fundo do surgimento da religião islâmica, ele mostra as subdivisões, as linhas de pensamento, ele mostra muita coisa profunda, vale muito a pena. E esse aqui é o último livro que eu quero falar, escrito pelo saudoso Dave Hunt, que já faleceu, publicado pela Actual Edições, que publica muito material escatológico. Ele fala sobre o dia do juízo e faz a relação entre o Islã, Israel e as nações. No meu ponto de vista, o Dave Hunt, ele bateu bem perto daquilo que eu ministro. A minha linha de pensamento, ela não segue completamente a nenhum desses homens que eu admiro e que eu sigo. Eu tenho uma mania de tentar observar aquilo que eu acho que tem base, confiro nas escrituras e vou assimilando do meu coração e vou montando a minha própria linha, meu próprio entendimento. Se eu conseguir encontrar fundamentação bíblica naquele argumento, eu vou guardando para mim. Então, acabou que a minha linha de escatologia, ela é muito própria, minha, muito pessoal, não segue completamente a nenhum destes homens, nem Derek Walker, nem Tommy Ice, nem Joe Richardson, nem Dave Hunt, não sigo nenhum deles, mas eu aprendo muito com todos eles, porque eu acho que todos têm uma contribuição positiva a fazer. E eu aconselharia vocês também a fazerem assim, a serem sempre muito cautelosos, não serem intolerantes, não se fecharem numa linha de raciocínio só, sempre ponderando a possibilidade de ter alguma coisa boa a se aprender numa linha diferente. Tá bom, gente? Amém? Então tá, muitos livros, obrigado, amor. Muitos livros, né? Muita coisa boa aí para vocês lerem, mas o que a gente está falando aqui é sobre escatologia. Tem tudo a ver com isso aí. Tem a ver com Jerusalém, no meu ponto de vista, tem a ver com o islamismo, com os muçulmanos, a tal da Palestina, porque afinal de contas, o que diabo é Palestina, né? Eu tenho até um texto do meu site que é exatamente isso, o que diabo é Palestina. Depois você dá uma olhadinha lá, porque os chamados palestinos, eles na verdade são todos descendentes de Ismael. Então tudo que tem nesses livros aí, de uma forma ou de outra, entra naquilo que eu creio e que eu ensino sobre escatologia.